A palavra de hoje que eu quero deixar para vocês é a respeito de algo muito lindo da história de Daniel que eu aprendi. Conversando com os clientes, eu percebi que muitos hesitam em continuar os seus projetos por falta de visão. São pessoas que elas não conseguem enxergar o futuro. Por exemplo, você tem um sonho e para você chegar a conquistar esse sonho, você precisa transformar esse sonho num objetivo. E muitas pessoas elas não conseguem se enxergar lá na frente. Como, por exemplo, muitos desejam um carro ou uma casa. Só que as pessoas, aquilo ali é um sonho. Eu tenho um sonho de ter esse carro, eu tenho um sonho de ter essa casa. Só que essas pessoas, elas não conseguem se enxergar andando num carro como este, ou estando numa casa como esta, que ela sonhou. E elas vão se diminuindo, até que esse sonho suma. E daí, perguntando para esses clientes que tinham essa dificuldade, eu cheguei numa conclusão, que foi a história de Daniel. E eu vou chegar lá, vocês vão entender. E eu comecei a perguntar, mas o que te faz pensar que você não pode conquistar isso? E, obviamente, a maioria das respostas foi financeiro. Esse carro está extremamente caro, eu não consigo manter um carro desse. E a mesma coisa para casa, eu não consigo manter uma casa dessa. E daí a gente começou a trabalhar com esses clientes, eu comecei a trabalhar com esses clientes, essa forma negativa que eles enxergavam a si mesmos. Porque eles não acreditavam que eles seriam capazes de conquistar aquilo com os seus próprios esforços. Eles conseguiam só enxergar aquele sonho dentro da realidade que eles viviam naquele momento. E aí é onde eu quero ensinar vocês hoje. Muitas vezes, quando a gente sonha, obviamente, a gente está sonhando, mas está vivendo a realidade de hoje, certo? O sonho é algo futuro, é uma projeção futura que nós fazemos. Sendo que nós estamos na realidade de hoje. Então, a gente vai projetar muitas vezes com base na realidade de hoje. Então, se você ganha um determinado salário, obviamente você associa, mas como que eu vou conseguir aquele carro, aquela casa, ganhando o que eu ganho hoje? Não tem como. E a própria pessoa, a partir daí, começa a criar limitações, criar problemas, obstáculos para não viver o que ela precisa viver, o que ela merece viver. E aí é onde muito a história de Daniel veio batendo na minha cabeça, né? E, inclusive, para as pessoas que eu tenho liberdade de falar, eu sempre falo. As pessoas não se sentem capazes de que vão conseguir atingir aquele objetivo, alcançar aquele sonho. Elas não se sentem capazes para aquilo. E a história de Daniel, ela fala exatamente isso. A história de Daniel, ela fala quando ele é jogado na cova dos leões, que esperança que aquele homem tem da própria vida, que ele sairá de lá. E essa história me ensina claramente que Deus, ele tem um propósito para a vida de cada um. E a gente nunca vai estar capacitado para assumir determinada missão. Você estaria capacitado se alguém falasse assim para você: eu sou o teu Deus e você vai passar por isso daqui? Você estaria tão confiante assim de saber que você sairia dessa situação como essa que eu estou citando? Daniel era um homem fiel a Deus. Sabia da palavra de Deus. E Deus permitiu que ele fosse jogado na cova dos leões. E não acontecesse absolutamente nada com ele, obviamente. Mas se hoje você fosse tão fiel a Deus e fosse jogado na cova dos leões, você acreditaria em você e no seu Deus? É uma provocação que eu estou fazendo, gente, proposital, para mexer com a nossa fé mesmo. Porque muitas vezes acontece coisas na nossa vida para Deus testar a nossa fé. Para Deus testar o quanto a gente acredita naquilo que Ele colocou muitas vezes no nosso coração.
Se Deus ele colocou um sonho no teu coração, e esse sonho, obviamente, não fira ninguém, não vai prejudicar ninguém, e esse sonho esteja alinhado ao propósito dele na sua vida, isso vai acontecer. Mas muitas vezes sonhos não acontecem, não é porque Deus não acredita, ou não é porque Deus não quer te entregar, é porque você não acredita em você. É porque você não acredita no seu potencial. Muitas vezes, Deus já liberou as bênçãos na sua vida. Muitas vezes. E você só não alcança essas bênçãos porque você não tem fé, porque você não acredita. Esses dias eu estava escutando uma coisa muito interessante. A pessoa que não é de Deus, a pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que acha que Deus não existe, sinceramente acredita mais em Deus do que você, muitas vezes. Que tem a vivência, que lê a palavra, que muitas vezes está todo dia na igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus quer o seu coração sincero, limpo. Quer você servindo todo dia, se dedicando todo dia, tendo mais intimidade com Ele. Confie mais nele. Isso tem a ver com a sua fé. Não funciona assim, gente. Você confia na pessoa e com um pé lá e um pé cá. Confiar é se entregar de corpo e alma. E volto a falar da história de Daniel. Muitas vezes coisas acontecem com a gente para testar a nossa fé e a nossa capacidade de seguir em frente, erguer a cabeça e seguir em frente. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês, com base nessas duas coisas que eu falei? Acreditem em você. Acreditem no seu potencial. Tenham fé, porque é isso que é ensinado para nós. A Bíblia fala isso diversas vezes. Confia, tenha fé e haja. Se movimente de acordo com aquilo que você quer viver, sem fazer mal a ninguém. Principal, sem fazer mal a ninguém. E é esse ensinamento que eu quero deixar para vocês hoje. Para quem não me conhece, sou Daiane Cristine, terapeuta, programadora neurolinguística, trabalho com neuroeducação. Vou deixar minhas redes sociais aqui para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.